Boa tarde. Hoje, no Jornal do Cefet, as alunas Jade, Melissa, Isabela e Maria irão falar sobre tecido conjuntivo. Isso mesmo, o mais temido por todos. Agora é com você, Maria. Boa tarde. Como eu já tinha falado anteriormente, nós vamos explicar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão. Ele é composto por grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Existem diferentes tipos de tecidos conjuntivos. Cada um deles tem uma função específica, e isso varia de acordo com a composição da matriz e de acordo com a composição das células presentes. Exatamente como ela falou agora, eu vou falar sobre as funções dos tecidos conjuntivos. Bom, cada um deles possui um tipo específico de célula e sua matriz extracelular também possui diferentes moléculas e fibras que são determinantes de suas funções. Preenche-se espaços entre os diferentes tecidos e estruturas. Eles participam da nutrição de células de outros tecidos que não possuem vascularização, uma vez que facilita a difusão dos nutrientes, além de gases, entre o sangue e os tecidos. A reserva das células energéticas adiposas atua na defesa dos organismos através de suas células e produz células sanguíneas na medula óssea. Como a Maria já disse, a classificação dos diferentes tipos de tecidos conjuntivos pode ser feita de acordo com o material e o tipo de células que o compõem. A matriz extracelular, que é a substância entre as células, tem consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, tecido conjuntivo frouxo e denso, líquida, sanguíneo, flexível, cartilaginoso ou rígida, ósseo. Desse modo, pode ser dividido em tecidos conjuntivos propriamente dito e em tecidos conjuntivos de propriedades especiais, a saber, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. E agora é com vocês, meninas. Boa tarde, Isabela, é isso mesmo. Agora eu e a Jade vamos falar um pouquinho melhor sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Como o nome mesmo indica, ele é um tecido usado para ligação, de forma como ele atua na sustentação e preenchimento dos tecidos. Dessa forma, ele ajuda para que todos os órgãos fiquem juntos, a estruturação dos órgãos fiquem juntos. A sua matriz extracelular é muito abundante, ela possui partes gelatinosas, que seria o polissacarídeo e o hialuronato. E também tem 3 tipos de fibras proteicas, as colágenas, elásticas e reticulares. Existem também 2 subtipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos, sendo classificados de acordo com a quantidade da matriz presente neles, que agora a Jade vai explicar um pouco melhor pra gente. Bom, hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre o tecido conjuntivo frouxo, que é constituído de pouca matriz extracelular, né? Mas com muitas células e poucas fibras. Isso torna o tecido flexível e pouco resistente de pressões mecânicas. Algumas células são resistentes, como os fibroblastas e macrófagos, e os outros são transitórias, como linfócitos, neutrófilos e eosinófilos. É encontrado pelo corpo todo, envolvendo órgãos. Além disso, ele também serve de passagem a vasos sanguíneos, né? Sendo assim importante na nutrição dos tecidos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido conjuntivo denso. Agora é com você, Melissa. O tecido conjuntivo denso ele possui grande quantidade extracelular, ou seja, com predominância em fibras colágenas dispostas sem grande organização. Há poucas células presentes. Entre elas, os fibroblastos. É encontrado abaixo do epitélio, na derme, conferindo resistência às pressões mecânicas. E graças às suas muitas fibras, né? E também é muito encontrado nos tendões. Agora é com você, Maria. Boa tarde, Jade. Estamos aqui no CIEP para falar sobre tecidos epiteliais. Tecidos epiteliais são encontrados abaixo do epitélio, na derme, e conferem grandes resistências às pressões mecânicas, graças às suas muitas fibras. Além do mais, existe o tecido conjuntivo adiposo. Ele tem propriedades especiais, porque protege contra impactos, frios e é uma reserva energética. Muito obrigada! Aqui na CETIS para explicar tecido conjuntivo ósseo. Tecido ósseo, onde estão presentes células jovens e maduras. É um tecido mais rígido
presente nos ossos e responsável pela sustentação e movimentação. É composto de abundante matriz extracelular, rica em fibras colágenas e moléculas especiais. A matriz é calcificada pela disposição de cristais sobre as fibras. A célula especial do tecido é o ostécio. Fica no interior das colunas matriz rígida. É uma célula madura originada dos osteoblastos, células ósseas jovens. Agora eu vou passar para a Melissa. Isabela, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele é composto por grande quantidade de matriz extracelular. No entanto, ela é mais rígida nesse tecido do que no conjuntivo propriamente dito. Isso ocorre devido à presença de glicosaminoglicanas associadas às proteínas, além de finas fibras colágenas. Nas cartilagens constituídas desse tecido estão presentes os condrócitos, células que ficam alojadas dentro da lacuna da matriz. Devido à consistência especial, o tecido cartilaginoso faz sustentação de diversas regiões do corpo, inclusive da flexibilidade, principalmente. Além disso, a gente tem o tecido conjuntivo sanguíneo. As células sanguíneas, como o nome mesmo já diz, é uma célula diferente do eosinófilo e é um tipo de leucócito entre hemácias. Vou explicar melhor para vocês agora. Ele é um tecido especial cuja matriz se encontra no estado líquido, de forma que essa substância se chama plasma, e nele estão presentes as seguintes células sanguíneas: os glóbulos vermelhos, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, e as plaquetas, que são os fragmentos celulares. O tecido hematopoético e o hemocitopoético é responsável pela formação das células sanguíneas e componentes de sangue. Ele está presente na medula óssea, localizada principalmente no interior de alguns ossos. Principalmente não, né? Normalmente lá. É isso. Agora eu passo para vocês, Jade. Beijo, pessoal. Continuando agora aqui do CIEP, eu vou falar um pouquinho sobre as células mesenquimas. É isso mesmo que você escutou. O nome é um pouquinho difícil de se pronunciar, mas você vai entender agora o que essa célula significa. Bom, são células troncos, né, multipotentes, a partir das quais se originam as demais células do tecido conjuntivo. E os fibroblastas têm a função de secretar os componentes da matriz extracelular. Trata-se das células mais abundantes do tecido conjuntivo. Os macrófagos têm função de defesa, fagocitando restos celulares, bactérias e outras substâncias estranhas presentes no organismo. E além disso, os macrófagos secretam substâncias que auxiliam na defesa, como o lisossoma. Agora eu também vou falar um pouquinho sobre os plasmócitos. São responsáveis pela síntese de anticorpos, que são proteínas produzidas pelos plasmócitos e que atuam como anticorpos, sabe, para o nosso corpo. Então, os mastócitos atuam nas reações imunes, alérgicas e inflamatórias. Sabe aquelas doençazinhas que você pega quando o ar muda, a temperatura muda? É isso mesmo. E também tem as células adiposas, que são especializadas no armazenamento de gordura. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, são células de defesa do organismo, né? E as fibras colágenas são resistentes a inelásticas, proporcionando ao tecido uma grande capacidade de resistir à tração. As fibras elásticas conferem elasticidade ao tecido, né? E as fibras reticulares são formadas por colágeno tipo 3 e formam uma rede delicada ao redor das células adiposas, vasos sanguíneos, fibras nervosas e células musculares. Boa tarde! Hoje o Jornal do Cefet vai falar um pouquinho mais sobre o tecido conjuntivo. Isso mesmo, a gente já falou um pouquinho, né, sobre como ele funciona, os seus sintomas, mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a doença mista, principalmente sobre o lúpus. Então, ele é encontrado em mulheres, né, acima de 30 a 40 anos. E algum desses sintomas, né, que o lúpus causa nessas mulheres é escurecimento das mãos, né, o fenômeno de Raynaud, artrite, edema de mãos, né, e miosite inflamatória. E o fenômeno de Raynaud acomete as pessoas em exposição ao frio ou ao estresse. Sabe, nessa época de inverno, ou a mulher está em um local que causa mais estresse a ela, faz com que esse fenômeno de Raynaud apareça mais ainda. E ele é dividido, né, em 3 estágios diferentes, decorrentes ao fluxo
das mãos, né, do fluxo sanguíneo das mãos. O primeiro é a interrupção do fluxo, né? O segundo é a baixa de oxigênio, provocando uma palidez, aspecto cinza nas mãos e ou nos pés, né? Às vezes tem algumas mulheres que têm só nas mãos, só nos pés ou nos dois mesmo, né? E por fim, a aparição de manchas vermelhas nos mesmos lugares, significando o retorno do sangue, né? E não é necessário se assustar, pois a situação é perfeitamente reversível com medidas paliativas, como se agasalhar adequadamente. A gente sabe que a mulher nessa idade, né, ela já está começando, o corpo começa a se preparar para o período de menopausa, né? E por esse extremo calor que as mulheres sentem, elas acabam não usando agasalhos adequadamente, o que causa que esse fenômeno, né, venha aparecer mais ainda e causar essas três coisas que eu acabei de citar. E a glosite é uma inflamação dos músculos que gera enfraquecimento. E os sintomas são dor muscular, fraqueza muscular e aumento da sensibilidade dos músculos, que geralmente comprometem, né, a realização de tarefas rotineiras como subir escadas, levantar os braços, jogar de pé e caminhar. Nós sabemos que para a mulher, tanto para o ser humano, né, a gente se movimenta muito. E no caso com essas dores musculares, acabam afetando a rotina dessas mulheres, fazendo com que elas não consigam fazer, ou vamos dizer assim, né, programar suas rotinas nessas épocas por sofrerem muito com essas dores musculares, né? E o diagnóstico dessa doença, né, que da mesma forma que a descoberta, né, da doença mista do tecido conjuntivo foi feita com base nos estudos em soros de pacientes com altas taxas de anticorpo e anti-RNP, o diagnóstico também passa por testes sorológicos, colhendo sangue, né, e associado a pelo menos 3 critérios clínicos da base da análise do médico reumatologista. E você sabe qual é o tratamento? Vou falar um pouquinho dele agora. A literatura médica ainda não apresenta trabalhos com um número expressivo de pessoas com a doença mista do tecido conjuntivo. E dessa forma, ainda não há linearidade para o tratamento. A indicação tem como base as diretrizes dadas por evidências relevantes encontradas em casos clínicos, conhecidas como guidelines. A recomendação é a intervenção medicamentosa, diferenciada conforme a gravidade do caso, amenizando ou curando os sintomas. Os remédios mais usados são sempre os sintéticos, como a cloroquina ou os citotóxicos, sendo muito difícil achar médicos que tenham experiência com formatos biológicos. Então, você acabou de ouvir um pouquinho mais sobre a doença de lúpus e sua ligação com o tecido conjuntivo. O Jornal do Cefet termina aqui e agradecemos toda a sua compreensão. Obrigada, boa noite. Agora, reunimos todos os repórteres para encerrar o plantão de hoje. O Jornal do Cefet acaba aqui. Fique agora com a novela das 8. Boa noite. Pode falar devagar, tranquilo. Calma, fiquei sério. Cada tipo de consulta. O problema é que eu tremo. Macrófago, gente, Não dá. Isso mesmo, Jade. O tecido conjuntivo. Eu não lembro. Isso mesmo, Jade. Não, peraí. Por que eu tô falando isso no celular? Por que é extracelular? Não é? É? É. Eu queria falar, sei lá, da pesquisa em campo. Reunirmos. Jade. Boa tarde, tá bom. Tá bom. Você vai ler aqui embaixo. Boa tarde, Jade, como a Jade falou. Não, glicosamina. Essa. Continua. Vai, continua. Vai. Nosso diretor de filmagem. Dá oi, diretor de filmagem.